Fala, Barroso. Olha, começar com essa informação do relatório dos Estados Unidos que diz que a China tem base militar secreta no Brasil. Uma publicação feita pelo portal Poder 360. Nós temos, aliás, um infográfico aí publicado pelo portal que diz o seguinte: é um relatório feito por um grupo do Congresso dos Estados Unidos dedicado a monitorar a China, que diz que o Brasil abriga uma base militar secreta chinesa. A instalação, chamada Estação Terrestre de Tucano, estaria localizada em Salvador, na Bahia, na sede da Ayla Space, uma empresa brasileira do setor aeroespacial que tem uma parceria com a empresa aeroespacial chinesa Beijing Tianlian. A parceria Fala entre bem chinês, hein, Barroso? mas... Beijing, tchau, tchau, Beijing, tchau, tchau. A parceria entre essas empresas, Pitoli, é voltada para análise de dados de satélites dentro do Brasil. O relatório do Comitê Seleto sobre a China foi publicado na quinta-feira da semana passada. O documento lista a instalação brasileira como não oficial e afirma que ela dá a capacidade para a China identificar ativos militares estrangeiros e rastrear objetos espaciais em tempo real no continente sul-americano. No infográfico dá para ver também outras bases, né? Tem ali no Chile, na Bolívia, também no Peru. Enfim, em alguns outros países aqui que estão mais próximos do Brasil. O relatório, essa base, né? Mas o Atlântico é só a gente, né? É, só a gente. Pro lado de lá do continente, só o Brasil ali com essa base em Salvador. A base fornece à República Popular da China um canal para observar e influenciar a doutrina espacial militar brasileira, ao mesmo tempo que estabelece uma presença permanente em uma região vital para a segurança nacional dos Estados Unidos. Isso é o que diz o relatório americano, que também menciona outra instalação no Brasil, o Laboratório Conjunto China-Brasil para Radioastronomia, tecnologia na Serra do Uruba, na Paraíba. O laboratório é uma parceria entre o Instituto de Pesquisa em Comunicações da Rede de Ciência e Tecnologia Elétrica da China com a Universidade Federal de Campina Grande e também a Universidade Federal da Paraíba. Essa parceria foi firmada no ano passado. O projeto é voltado para a colaboração bilateral em pesquisa avançada em radioastronomia. O Congresso norte-americano monitora essa parceria, pois o Instituto de Pesquisas em Comunicações de Rede, Ciência e Tecnologia Elétrica da China está integrado à base industrial de defesa do país e as aplicações tecnológicas mais amplas desses sistemas de observação do espaço profundo podem ter capacidade de uso duplo para inteligência militar. É isso que diz o relatório americano, que aponta, portanto, essa base da China, uma base não oficial aqui no Brasil. Não oficial porque não passou pelo Congresso Nacional, né, não cumpriu com todo o trâmite burocrático necessário para a instalação de uma base. Agora, quero convidar os amigos americanos para darem uma voltinha pelo Brasil, no setor do agro, por exemplo. Dá uma olhadinha no que está acontecendo agora com os chineses e o agronegócio no Brasil. Dá uma olhada, por exemplo, no setor energético, setores vitais, essenciais. Deem uma olhada como o Brasil está sendo entregue, o Brasil colônia, o Brasil que já vai ter mandarim na sala de aula, como o Brasil está sendo entregue para a China. A China do Xi Jinping já manda, já tá, como é que em casa vai cheio de porta aberta, não é assim? Tá mandando. Então eu convido os americanos que apresentaram esse relatório sobre essa base, que deem uma olhada em outros setores que já foram entregues para a China, graças à política externa do governo Lula, do Mauro Vieira, que é um dois de paus, um figurativo, né? Mas o chanceler de fato, né, é o tal do Celso Amorim, que escreve o prefácio no livro, segundo Silvio Navarro, sobre o Hamas. Olha com quem que nós estamos lidando. Então, eu peço que os americanos também olhem para o Brasil em outros setores vitais, essenciais, não só para o nosso dia a dia, mas quando o assunto é o agro, por exemplo, para alimentar o mundo. Mais de 1 bilhão de pessoas do planeta dependem do que é produzido aqui. E aí, tá tudo bem? Agora, e o Congresso já se posicionou diante desse absurdo? Eu não vi essa etapa burocrática ser cumprida como deveria ser cumprida. Cláudio Coffanin aqui. Cláudio, inclusive, esteve em Salvador na manifestação do último domingo no Farol da Barra, ao lado de Leandro de Jesus. Uma base clandestina, vou chamar assim,
Não oficial é muito bonito. Quando o assunto não pode e tem, é clandestino. Clandestino, esse é o nome. É picaretagem, estão entregando o Brasil, Cláudio. Alexandre Pitoli e brasileiros no Brasil e no mundo. Essa empresa, essa Ayla Aeroespacial, Ayla Space, ela é fundada por uma brasileira chamada Ayla Raquel Ribeiro. Estou pesquisando ela aqui na plataforma Lattes, por exemplo, é onde todo mundo que integra ou ingressa ou participa do mundo acadêmico das pesquisas no Brasil, a gente lança um currículo pessoal na plataforma Lattes, é chamado Currículo Lattes. Aí você pega lá, Ayla Raquel Cruz Ribeiro, tem o currículo dela, tem uma foto dela, uma jovem formada em arquitetura e urbanismo por uma instituição de Salvador 2012, consta que tem experiência na área de engenharia espacial com ênfase em sistemas aeroespaciais. Aí fala que ela fez da graduação dela, fez um estudo, não fala mais nada. Fala inglês, espanhol, francês. Não tem currículo no que a gente chama de acadêmico. Não tem demonstração de mestrado, de pós-graduação, de especialização, de doutorado, nem bolsa CNPq, nem pesquisas, nem nada. Então, em princípio, no mundo acadêmico, ela não é uma pesquisadora. Ela fala que é o seguinte, ela tem experiência em sistemas aeroespacial. Aí, quando você procura a senhorita Ayla Raquel Ribeiro no Instagram, que também você põe o nome dela na internet, você descobre, tem lá o Ayla Raquel 17, Ayla Raquel 7, mas é uma conta privada, você também não tem acesso, uma jovem. O que eu estou falando com isso? O que você quer dizer? Ela criou uma startup de uma área, de um nível de conhecimento técnico que eu só posso acreditar que é complexo. Sistemas e softwares de gestão aeroespacial, para o que a empresa dela se propõe a fazer, que a Ayla, quando você procura aqui na mídia social, a Ayla Espacial, uma startup aeroespacial brasileira, fundada em 2017, que desenvolve uma constelação de 216 satélites, Ayla 1 e 2, para monitoramento em tempo real, óptico, o monitoramento óptico e o monitoramento radar, com foco na agricultura, mineração, meio ambiente, planejamento de uma estação de terra em Tucano, capaz de fazer isso com resolução de menos de 1 metro e permitindo monitoramento 24 horas, 7 dias por semana, independente das condições climáticas. E ela está desenvolvendo uma recepção de dados terrestres, que é a Estação Terrestre Tucano, lá na Bahia. Em princípio, Alexandre Pitoli, se falar que eu ou você ou o Wellington criamos uma startup nessa área, as pessoas olhariam para nós e falariam assim, tá, mas o que é que você é nessa história aí? Que experiência você tem? O que você construiu ao longo da sua vida para poder trabalhar nisso? Qual a carreira profissional que você tem para fazer isso daí? Aí eu posso falar com, eu, Pitoli, brasileiro, eu sou um amigo do Marcos Pontes, que é de Bauru. Pronto, é o que eu posso falar na minha carreira aeroespacial. Agora, se é uma startup, quer dizer que injetaram dinheiro. Porque eu não tenho dinheiro para começar uma startup de satélites e software. Alguém vai injetar algum dinheiro. Para fazer 216, uma constelação de satélites, com 216 satélites, tem que ter, entendeu? Não, tem que ter dinheiro na jogada. De onde vem tem dinheiro na jogada. A história profissional da senhora Ayla, que pode ser extremamente competente, só estou falando o que eu achei numa rápida busca. Mas não apresentou nada ali. Então é uma coisa que tem que ser sabida, de onde vem a história, a atuação profissional dela, a ligação dela com o setor aeroespacial, a ligação dela com o setor de software, com quem ela se cerca. De repente ela, como arquiteta, urbanista, alguma coisa, ela tem conhecidos que são especialistas demais nisso daí. Vamos dar um exemplo de um grande exemplo da Bahia também. A cantora Pitty. Ela é uma grande cantora. Só que ela só tem uma banda famosa que tem um guitarrista ótimo, tem uma equipe. Pode ter uma equipe espetacular em volta dessa senhora Ayla. Para ser uma empresa desse perfil, para monitorar a mineração é subsolo. A agricultura, o clima do Brasil em 24 horas, é uma coisa muito complexa. Todo filme de espionagem que você vê, gente, é assim mesmo que eles fazem. E o filme não está mentindo, não. Mas é assim mesmo que faz. Cláudio, eu entendi a tua preocupação e é pertinente. Agora, transformar isso numa base chinesa... É que a base pode ser uma coisa com 15 pessoas altamente qualificadas fazendo uma investigação com viés militar ou viés geopolítico. Ok, mas esse viés militar e geopolítico não atende os nossos interesses. Claro que não.
Isso é inaceitável dentro do território brasileiro, sem devida autorização. Talvez esse seja o cerne da questão. Esse, né? É o cerne da questão. Porque é o seguinte, espera um pouquinho. Então tem um pedaço nosso em Salvador, na Bahia, que não é nosso. Tem um pedaço nosso que está sendo usado, porque uma coisa é uma embaixada, uma base autorizada, ok, isso aí tem relações comerciais, militares, uma série de questões. Agora, quando a gente trata de algo clandestino, a gente precisa olhar com mais atenção. E a gente está falando de segurança nacional... Porque não autorizado é clandestino, certo? É clandestino. Com certeza. Vamos pôr o nome certo aí, porque não oficial é muito bonito. O termo clandestino também costuma ser ligado ao termo ilegal, porque você não está autorizado, não seguiu a lei que autoriza. Certo. Então é ilegal. Okay. Aí eu te lanço uma seguinte frase, só para você entender, para nossa audiência entender o contexto, você vai matar a pau. Isso daí não seria uma questão seríssima de segurança nacional? Claro que é. Tá. Alexandre Pitoli, você... Para os Estados Unidos também. Sim, com certeza, para o Brasil, para os Estados Unidos. E Alexandre Pitoli, você lembra quando estávamos na campanha eleitoral de 2022, teve um cara relativamente importante que assumiu um cargo extremamente importante, que falou que nós, quando o Bolsonaro foi lá na Rússia fazer uma reunião com o pessoal da Rússia e foi buscar coisas para a agricultura... Fertilizantes, um certo cara muito poderoso do Brasil falou que nós estávamos sofrendo um ataque cibernético no Tribunal Superior Eleitoral, nas eleições, corria o risco dos russos invadirem. Só para falar o nome, você lembra? Edson Fachin, na condição de presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ele apontou o risco de ataque hacker russo. E aí nós falamos aqui na Auriverde como é possível o presidente do Tribunal Superior Eleitoral fazer uma manifestação pública que foi feita para atacar o Bolsonaro, porque como o Bolsonaro estava indo para a Rússia, ele estava sugerindo que o Bolsonaro estava levando informações do Brasil para ser invadido tecnologicamente pela Rússia, para a Rússia manipular o processo eleitoral brasileiro. Foi isso que ele insinuou. Aí eu pergunto, o que é que ele, como presidente do Tribunal Eleitoral, fez na defesa da segurança nacional naquele caso? Você ouviu falar de alguma coisa? Não, primeiro o seguinte, já que você toca no assunto, vamos lá, vamos relembrar esse flashback. Eu vou fazer o link com o que está acontecendo. Porque se ele abre a possibilidade e mostra a vulnerabilidade do processo, e esse processo não sofreu nenhuma alteração de lá para, aliás, desde 2018, quando apontado pela Rosa Weber, um ataque... Eu ia chegar nisso. No 1361 de 2018, está lá o número do inquérito, 1361 de 2018. Se nada de lá para cá foi feito, e ele me mostra em 2022 a possibilidade de um ataque hacker russo, e nada foi feito, ele mostrou, escancarou a vulnerabilidade do processo. E aí, quando houve o processo eleitoral e haviam várias dúvidas e questionamentos e críticas e ansiedades em relação ao processo eletrônico e foi permitido, como diziam na época na grande imprensa, por uma falha que o Exército e as Forças Armadas brasileiras participassem através do sistema do setor especializado em cibersegurança, e eles soltaram um relatório no qual o relatório dizia que eles não conseguiam aferir se havia falha ou não, porque não deram para eles oportunidade. Você lembra desse relatório? Sim. Lembra que eu virava e falava aqui, a gente falava na Auriverde, gente, isso é segurança nacional, isso é indiscutível, não dá para abrir 1 milímetro de liberdade na segurança nacional. O que é que fizeram? Nada. O que é que estão fazendo com a possibilidade de ter uma base chinesa indicada pelo Congresso americano? Não tinha ouvido falar nada. Então, estou falando o seguinte... Nós temos um governo que os esquerdistas sempre chamam de entreguista. O nosso governo Lula, ele entrega, vende, dá o país para quem paga ele. E a China está pagando. Mas, Claudio, pera um pouquinho. Não é o governo da soberania? Da soberania que pague melhor. Não é o governo que falou ali atrás, que atacou o Trump, atacou o Eduardo Bolsonaro, o próprio presidente Jair Bolsonaro, com relação à soberania? Não é esse mesmo governo? É o mesmo governo, defende soberania do Irã, então, soberania do Hamas, soberania da China, soberania... É esse governo que defende todos os ditadores, num grande grupo de ditadores que também são acusados de ter relações com o narcotráfico pelo planeta inteiro. Mas soberania brasileira, a gente esperava o mínimo de integridade, hombridade, obediência constitucional do comando das Forças Armadas. No mínimo, eles venham falar em público sobre isso. Cláudio. No mínimo. Cláudio. Ou deixem de usar farda verde e usem amarela. Cláudio, o Exército... Eu preciso avançar que tá chegando gente ali. Não, por favor. Que isso, Cláudio? O Exército
entregou a cabeça de brasileiros pro Moraes. E de membros Você acha do que não próprio vai comando. entregar um terreninho lá em Salvador pro China invadir o Brasil? O exército, essa porcaria que se transformou o exército, e me desculpe os bons, porque os bons pagam pelos maus, e infelizmente essa é a máxima, os bons pagam pelos maus. O exército brasileiro que está aí hoje entregou a cabeça de brasileiros na bandeja, falando para aquelas famílias, porque no meio tinha crianças, que eles seriam levados por uma triagem e na sequência para o terminal rodoviário de Brasília, e eles foram levados para um campo de concentração. O exército sabia que aquelas crianças passariam 24 horas sem poder comer, trocar as fraldas. E mesmo assim entregou a cabeça de brasileiros decentes. Você acha que não vai entregar o Brasil para a China? Você acha que não vai entregar o Brasil para a China? Esse é o exército hoje. O de Caxias já era. É essa porcaria que nós temos hoje aí, que cometeu o crime de perfídia, entregando a cabeça de gente honesta, gente que morreu na cadeia, crianças que não tinham o que comer, não tinha fralda para trocar. Me perdoe os bons, eu sei que tem gente muito boa hoje no Exército, sei e reconheço. Só que a instituição tem a sua história manchada pela decisão de quem comanda a instituição. E aí, amigo, não tem jeito de eu dissociar. Essa instituição que entregou a cabeça de gente do bem não vai entregar o Brasil para a China. A China que o Gilmar Mendes adora, a China que o Lula paga pau. É claro que vai entregar. E o Lula mandou generais para representar o exército brasileiro na China que só os Estados Unidos tinha. O Lula está levando o exército brasileiro para fazer parceria com a China. Estão adorando, hein, Cláudio? Desculpa. É o Lula quem está entregando o país. O entreguista.